Bom dia. Estamos em Marcos 3, mas antes de chegarmos a Marcos 3, hoje é a partir do versículo 20 até ao versículo 35, quem quiser pode ir abrindo, mas antes de chegarmos a Marcos 3, e porque todo o Evangelho de Marcos afunila para o mesmo, nós vamos fazer um pequenino, um muito breve resumo do que aconteceu em Marcos até aqui. E não sei se recordam, aqueles que têm mais memória, que estavam aqui connosco, se recordam da primeira mensagem da série. Foi o irmão Berto que pregou e falou sobre a divindade plena do servo, Marcos 1 a 15. Eu, para fazer o resumo, porque o Evangelho de Marcos logo nesse texto diz ao que vai, não é? Diz ao que vai. Eu, para fazer resumo, vou pedir ajuda a um dos nossos campistas do Palhal, ao Davi. O Davi está ali atrás. Todos conhecem o Davi? Põe-te no banco, põe-te em cima no banco para todos te verem. O Davi. E eu vou pedir a colaboração de outras pessoas, está bem? Vou pedir ao tio, por exemplo. Vou pedir ao tio Daniel para dizer quem é o pai desse menino. Diz o nome. Não és tu ainda. Dani. Quem é o pai daquele menino? É o Daniel Soares. Miguel, quem é o pai daquele menino? É o Daniel Soares. Eu tenho aqui um cartão de cidadão. Bonito, por sinal, deste menino. E diz assim, nas costas, também diz Júnia, porque é mãe, mas diz Daniel Soares. Davi, quem é o teu pai? É o Daniel Soares. Daniel, quem é esse menino? Este é o meu filho, em quem tenho alegria. Muito bem. E eu posso pedir às crianças todos conhecem o Davi, vosso amigo, conhecem? Quem é o pai do Davi? 1, 2, 3. É o Daniel Soares. Era uma loucura e era um escândalo se agora alguém saísse daqui a dizer que o pai do Davi era outra pessoa que não o Daniel Soares. Certo? Certo? Mas é isso que Marcos faz logo no início. Marcos começa com o narrador a dizer assim, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. E depois avança para dizer como está escrito nos profetas. Ou seja, há um documento, como o cartão de cidadão, há um documento que é a Bíblia. Todas as escrituras dizem que viria o Filho de Deus. E depois há outras pessoas, aqui usámos o Dani, o Miguel e depois todas as crianças, há outras pessoas que testemunham. No caso aparece João Batista a dizer o seguinte, após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, baixando-me, desatar a correia das suas alparcas. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Isto é importante, foi João Batista que disse. Ele vos batizará com o Espírito Santo. Ou seja, João Batista diz, é Ele. E depois Jesus é batizado e desce sobre ele uma pomba, desce sobre ele o Espírito Santo. E o que é que se ouve do céu? Ouve-se do céu a voz. Tu és o meu filho amado em quem me comprazo. Tu és o meu filho amado em quem me alegro, em quem tenho alegria. E depois, as próprias palavras de Jesus dizem que Ele é o Filho de Deus, porque Ele diz, o tempo está cumprido. Chegou a hora. O tempo está cumprido. Arrependam-se e crede no Evangelho. Daí, o texto avança, porque o objetivo é justamente este, é mostrar que o servo é o Filho de Deus, que o Filho de Deus veio à Terra. E daí o texto avança, isto começa no capítulo 1, e o texto avança para quê? Para validar constantemente esta verdade de que Jesus é o Filho de Deus. E nós vemos isso através de quê? Da palavra de Jesus. Ele como fala, como ensina, com sabedoria, com autoridade, com graça e com verdade. Vemos como ele cura, com um poder que é impossível de copiar, de repetir, de imitar. E vemos como ele liberta as pessoas até da possessão demoníaca, como aqueles que são prisioneiros das trevas e de Satanás, são libertos por Jesus. E isto resulta em quê? Resulta em popularidade. Mas resulta também numa oposição dos líderes religiosos, que perseguem, ao ponto de, e no último texto que eu preguei, no capítulo 2, chegar-se a dizer o quê? Que
os fariseus e os herodianos fazem uma conspiração para matar Jesus. Para matar Jesus. Em resposta a isso, recordam-se o que é que Timóteo pregou? Os mais poderosos conspiram para matar Jesus. Em resposta a isso, Jesus escolhe 12 homens que ninguém conhece de lado nenhum. Em resposta a isso, Jesus escolhe 12 homens que ninguém conhece de lado nenhum. Para uma missão incrível, transformar pessoas e transformar o mundo. Pelo poder de Jesus, pelo poder do Espírito, o mesmo que atua em Jesus. Chegamos ao nosso texto. Então, Marcos 3, 20. Marcos 3, 20. Espero que tenham ficado com uma panorâmica do que está a acontecer até aqui. A validação de que Jesus é o Filho de Deus. Aquele que trabalha tanto é o Filho de Deus. Cresce a popularidade, cresce a oposição. Hoje não será diferente. Então, capítulo 3, do versículo 20 até ao 35. E vamos ler, diz assim, a palavra de Deus. E foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando os seus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. E os escribas, que tinham descido de Jerusalém, diziam, tem Belzebu, e pelo príncipe dos demónios, expulsa os demónios. Chamando-os a si, disse-lhes por parábolas, como pode Satanás expulsar Satanás? E se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. E se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes tem um fim. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não maniatar, não prender o valente, e então roubará a sua casa. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens. E toda a sorte de blasfémias, com que blasfemarem. Qualquer que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Porque diziam, tem espírito imundo. Chegaram então os seus irmãos e a sua mãe, e estando fora mandaram-nos chamar. E a multidão estava assentada ao redor dele e disseram-lhe, eis que tua mãe e teus irmãos te procuram e estão lá fora. Ele lhes respondeu, dizendo, quem é a minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Até aqui. O título que eu dei à nossa mensagem é Ordem de Despejo Familiar, com ponto de interrogação. Ordem de despejo familiar? É assim. Bem dito, é assim. E quero falar-vos sobre despejo. Despejo, sabem o que é um despejo, não é? É quando alguém é forçado por uma autoridade a sair, a abandonar a casa que é sua ou na qual estava a morar. Isso é um despejo. É Jesus que vai colar esta lógica de sair de uma casa à alma. Ou seja, há despejos de casas e há despejos da alma. Não é? Porque é Jesus que vai dizer, ninguém pode entrar em casa do valente e roubar-lhe os bens se primeiro não o prender. E está a falar de quê? Da expulsão de demónios. Está a dizer, ninguém pode entrar na alma de alguém e tomar conta daquela alma, daquela casa, daquele coração, se antes não prender o valente, o demónio que está lá. Então é Jesus que, na lógica do despejo que primeiro se compreende como algo físico numa casa, algo geográfico, algo de um lugar para o outro, que Jesus também aplica à alma, ao ser humano, à vida espiritual. E quero-vos falar de despejo e quero-vos falar sobretudo sobre o poder e a autoridade de despejar. O poder e a autoridade de despejar, tanto casas como almas. O poder e a autoridade de despejar. E quero-vos falar também sobre a verdadeira família de Jesus, porque as duas coisas em Marcos estão misturadas. Propositadamente, Marcos mistura os dois temas. Aparece a família primeiro, depois a questão dos demónios, depois a família novamente. E há um propósito aqui.
Então vamos falar sobre o poder e a autoridade de despejar, de libertar casas e almas, sobretudo, mas também a verdadeira família de Jesus. E vamos falar sobre o erro, ou o equívoco, e sobretudo o pecado imperdoável até, de não reconhecer estas verdades, de não reconhecer que isto é mesmo assim. Vamos lá. Os primeiros 3 versículos, e peço que vocês olhem para as vossas Bíblias, 20, 21 e 22. 20, 21 e 22 mostram-nos o cenário, mostram-nos o contexto, explicam-nos o que é que está a acontecer, mostram-nos o que é que está ali a acontecer. Depois da escolha dos 12 discípulos, da sua nomeação, então eles foram para uma casa, diz o versículo 20. E novamente, a casa é tão concorrida de pessoas, há uma multidão tão grande de pessoas, que ninguém consegue entrar lá, ninguém consegue mover-se com facilidade, e o trabalho é tanto e a multidão é tanta, ao ponto de tal maneira que nem sequer podiam comer pão, diz o versículo 20. Ou seja, o trabalho, a afluência de pessoas era tanta, e o trabalho espiritual, não só de cura, mas de ensino, era tanto, que Jesus e os discípulos, os 12, porque está no plural, nem sequer podiam comer pão. Nem sequer conseguiam parar, fazer uma pausa para comer. Em linguagem corrente, é isto. É tanto trabalho, e há tantas pessoas para servir, e há tantas pessoas na casa e ao redor da casa, que não dá sequer para fazer uma pausa para comer. Nós, não vou dizer todos, porque até tem aqui as nossas crianças, ainda nem sequer nunca trabalharam, mas nós, adultos, se calhar já tivemos dias de trabalho assim, que não são 8 horas nem 10, mais do que isso, e que não dá tempo para parar. Imaginem a situação. Milhares de pessoas para servir, que tinham que tocar em Jesus. Milhares de pessoas. E os discípulos tinham recebido autoridade e poder para servir com Jesus. Para tocar nas pessoas, para falar com elas, para expulsar demónios, para curar. Era o serviço de todos. E perante esta situação, nós temos 2 respostas. Também haverá a resposta da multidão, mas aqui Marcos é omisso, não nos importa. Tem aqui 2 respostas. A primeira resposta é da família. No versículo 21. Os seus parentes, os seus familiares, quando ouviram isto, saíram para o prender. Saíram, e aqui o prender fica bem, porque não é simplesmente para o chamar. É para tirá-lo de lá da situação. É assumir o controle e tirá-lo de lá. Porquê? Porque pensavam que Jesus estava fora de si. Que Jesus estava com um problema qualquer mental, que não estava a cuidar da sua saúde e que a coisa ia acabar mal. Era esta a preocupação da família, e podemos dizer que a preocupação, em certo sentido, até uma preocupação legítima. Há uma outra teoria dos fariseus. Os fariseus levantam uma outra teoria. Os fariseus dizem, os escribas, os religiosos, aqui aparecem mencionados os escribas, tinham descido de Jerusalém, ou seja, tinham ido lá de propósito. Isto não é em Jerusalém que se passa, em Cafarnaum. Portanto, eles foram de Jerusalém até lá, e eles o que é que dizem? Não, ele é Belzebu. Belzebu não importa agora de termos muito aqui, mas basicamente era o principal, os judeus atribuem este nome ao demónio mais poderoso. O principal dos demónios é que dá poder a Jesus para expulsar os outros demónios mais pequenos. É o que os escribas dizem e afirmam. Nós temos este cenário. Temos um contexto mais ou menos assim. E há logo aqui um parênteses que eu queria fazer com vocês, porque os discípulos, só para fazer a cola com o que ouvimos com o Timóteo, os discípulos veem pela primeira vez assim, a sério, qual é que é o preço de seguir a Jesus, de trabalhar com Jesus e de ministrar com Jesus, de auxiliar Jesus no ministério. Os discípulos veem, o trabalho é tanto que não há oportunidade sequer para pausas, nem para comer. Isto é algo que era impossível de não se notar. Isto aqui ficou relatado porque era algo que não dava para passar ao lado, para passar despercebido. E aqui eu queria que nós tivéssemos cuidado com a aplicação. Neste sentido, a aplicação mais imediata que nós podemos fazer no que toca à família é esta.
A família não compreendeu que Jesus tinha muito trabalho. E nós, de repente, colocamos-nos no lugar de Jesus. Sim, nós podemos dizer assim, é uma aplicação direta deste texto, que é verdade que em determinadas circunstâncias, a nossa família, as pessoas que estão connosco, independentemente se partilham da mesma fé connosco ou não, as pessoas que estão connosco, a família, em determinados momentos, pode não compreender a nossa dedicação, a nossa entrega, o tempo que dedicamos, a energia que dedicamos, seja o que for, e pode achar que nós não estamos a agir bem, pode não ter a compreensão necessária. É uma aplicação legítima. Mas queria alertar-vos que, apesar de ser legítima, nós estamos a colocar nos pés de quem? Nos pés de Jesus e dos discípulos. Não está errado. Mas eu acho que mais depressa, eu e tu, nos colocamos nos pés da família que julga o outro. E é um local mais seguro de te colocares. Ao ouvirmos falar da família, que não consegue compreender a missão de Jesus, é melhor nós nos colocarmos, no sentido de aplicarmos à nossa vida, à minha vida, à tua vida, é melhor tu te colocares nos pés, nas sandálias da família de Jesus. Porque assim tu vais estar a pensar, não será que eu também estou a compreender mal as pessoas da minha família? Não será que eu posso estar a ser injusto? Que eu posso estar a interpretar mal? Vou-vos dar um exemplo. Nós às sextas-feiras estamos no Velho Testamento. E há pouco tempo passámos, foi com o Timóteo, passámos no episódio de David com Saúl. David andava a fugir de Saúl. Meninos, conhecem essa história? David a fugir de Saúl, conhecem? Conhecem a história? E há um episódio em que David se esconde aonde? Numa caverna. Lembram-se? Lembram-se todos? E o que é que acontece? Saúl acaba por ir parar aquela caverna também. E David tem a oportunidade de quê? De matar Saúl. E de reinar, até já tinha sido ungido rei. E David o que é que faz? Poupa a vida de Saúl, certo? Conhecem o episódio. A nossa tendência qual é que é? Colocarmos nos pés de quem? De David. É correto o ensino de que aprendemos com David a não pagar o mal com mal, mas pagar o mal com bem. Certo? É verdade. Devemos aprender com David que se alguém nos faz mal, nós não precisamos pagar com mal, pagamos com bem. No entanto, nós deveríamos também fazer o exercício que é colocarmos nos pés de Saúl. Que andamos a perseguir pessoas sem dever, que somos injustos com pessoas sem dever e mais. Que nós também fomos poupados como Saúl foi poupado. Não merecia ser poupado e foi poupado. E nós também não merecemos ser poupados e fomos poupados por Deus, por causa de Jesus. Ora, voltando ao nosso texto em Marcos, ao aplicares o texto à medida que eu vou falando, e quando falamos de família e da família ser injusta e da família não ter a capacidade de perceber qual é a missão de Jesus, não penses tanto naquelas pessoas da tua família ou amigos que podem não estar a compreender o facto de tu servires a Deus e te entregares muito. Muito embora o texto também tenha encorajamento para ti. Foca-te mais também nas vezes em que tu próprio não consegues compreender porque é que aquela outra pessoa da tua família, do teu círculo de amizades, se dedica tanto, investe tanto tempo e prioriza Jesus em detrimento de outras coisas. Certo? Vamos avançar então. Vamos avançar. Nós temos aqui dois despejos. Nós temos aqui dois despejos. E temos a família que, por motivos de preocupação, e preocupação também consigo, ou vocês acham que aquelas ameaças todas dos líderes religiosos também nos chegavam à família? Olha, tu avisa lá o teu filho, tu avisa lá o teu irmão, que se continua com essas ideias de ser mestre aqui nas terras e dizer que nós andamos todos errados, vai acabar mal e a vocês também. E mais, eles teriam alguma preocupação também com Jesus, acreditamos que sim. Mas a família acha que pode dar ordem de despejo a Jesus. Pode chegar lá e dizer, anda embora. E pegar nele à força. Só que não pode, porque Jesus não é inclino, Jesus é senhorio. Jesus tem autoridade e poder. Por outro lado, nós temos os escribas a dizer que Jesus, quando ordena despejo nas almas das pessoas e diz aos demónios, sai fora, que ele faz isso não com poder dele, não porque ele foi enviado por Deus, não porque ele tem autoridade espiritual, vinda de Deus e do poder do Espírito Santo, mas porque é o príncipe, é o maioral dos demónios que está a possuir Jesus.
e então dá-lhe autoridade para possuir os outros, para expulsar os outros demónios menores. Basicamente estão a dizer o quê? Tu ordenas despejo às pessoas da tua família. Porque tu és da família do diabo, tu és filho do diabo, é debaixo do poder do diabo que tu estás a agir. É isto que eles estão a dizer. Temos uma família que acha que tem autoridade a mais e vai chegar lá e vai dizer, anda embora. Acabou o trabalho e o serviço, vem descansar. Ordem de despejo. E temos os escribas a dizer, tu ordenas despejo porque eles são da tua família. Tu és filho do diabo e tens poder dado pelo diabo para que os diabretes mais pequenos saiam a correr das pessoas. Ora, é mentira. É mentira. Ordem de despejo não, no primeiro caso. Ordem de despejo familiar no segundo caso também não. Jesus age pelo poder do Espírito Santo, não pelo poder do maligno. Jesus começa a responder e até começa a responder aos escribas. Muito embora na resposta aos escribas haja respostas ou pistas para a família também. Mas a acusação dos escribas é grave demais. Olhem a acusação. Tem Belzebu. É pelo príncipe dos demónios que ele expulsa os demónios. Eles são da mesma família. Eles são da mesma família, por isso é que ele tem poder. Por isso é que eles lhe obedecem. Talvez alguns até acreditassem mesmo nisto. Porque eles viam os demónios, Jesus nem dizia nada e Jesus dizia, o que é que vieste? Vieste atormentar-nos antes do tempo? E talvez alguns escribas, alguns religiosos acreditassem nesta tese e dissessem, como é que eles obedecem? Como é que eles saem e começam a falar até antes de Jesus dizer seja o que for? Se calhar Jesus tem autoridade vinda deles próprios, vinda do poder do mal. A acusação é gravíssima. Se é grave, eu agora dizer que o pai do Davi não é o Daniel Soares, imaginem o que é o santo filho de Deus ter os líderes religiosos a dizer o teu pai é o diabo. O teu pai é o diabo. O poder que tu tens é do maligno. Vem o contraste com o livro. O livro até aqui está a dizer absolutamente o contrário. E é importante para a nossa compreensão. Jesus começa por expor ao ridículo a teoria deles. Porque os argumentos que Jesus usa são de senso comum, são de lógica simples. Não faz qualquer sentido aquilo que eles acabam de dizer. Jesus responde e nós compreendemos sem qualquer tipo de explicação. Como pode Satanás expulsar Satanás? Como é que pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não vai subsistir. Ora, se Satanás quer perdurar e fazer perpetuar o seu reino e expandir o seu reino, não vai andar a estragar o seu próprio trabalho. Satanás a expulsar Satanás não faz sentido. O seu reino não vai prosperar, não vai continuar. E Jesus repete com a ilustração da casa. Uma casa, se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Se uma casa, se uma família não estiver unida, não vai subsistir, não vai perdurar. Versículo 26. Se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes tem um fim, o seu reino tem um fim. O vosso argumento não tem qualquer lógica. Mateus ainda acrescenta outro argumento. Marcos não se preocupa com ele, que é, então, e os vossos filhos, e vocês, com que poder é que expulsam os demónios? É a pergunta que Jesus faz. Mas aqui Jesus avança para o versículo 27 para dizer, ninguém pode roubar os bens do valente. Aqui, valente, é bem possível que seja um trocadilho com a palavra Belzebu, por causa de ser o senhor da casa. É bem possível que aqui haja um trocadilho com essa questão do valente, o senhor da casa. Ninguém pode roubar os bens desse senhor da casa, entrar em sua casa, roubar os seus bens, se primeiro não o prender. Primeiro tem que o prender, primeiro tem que o amarrar e só depois é que lhe roubou os bens. Isso é bem fácil nós compreendermos hoje. Para assaltarem a nossa casa, das duas uma. Ou tem que passar por cima de nós, se lá estivermos, ou se lá não estivermos, bem que podem roubar, porque não está lá ninguém para defender a casa. Mas estamos a falar de possessão demoníaca. Estamos a falar de pessoas que têm um espírito maligno dentro delas. A casa está ocupada. Está lá alguém em casa. É impossível limpar essa casa.
É impossível tomar o controle dessa casa, roubar os bens a esse demónio que está lá, sem antes não prender, não amarrar o valente. O que é que está a ser dito? É preciso um poder maior. Só havendo alguém mais forte que o valente, só havendo alguém mais forte que o senhor da casa, que chegue e que amarre e que tenha autoridade, que tenha um poder maior, amarre o valente, pode depois tomar conta da casa. Basicamente o que Jesus está a dizer, não. Não faz qualquer sentido Satanás expulsar Satanás, um reino dividir-se a si mesmo. E mais, é preciso um poder maior do que o de Satanás. Há um poder muito maior do que Satanás. Novamente aqui Marcos está a validar a autoridade de Jesus. Está a firmar alicerces cada vez mais fundos de que Jesus tem um poder maior que Satanás. Jesus tem um poder muito maior do que as trevas. Não há comparação possível nem imaginária. E é preciso esse poder para chegar a casa e apesar dela estar ocupada por um valente, por alguém muito forte, por alguém com domínio, que faz o que quer da pessoa, não é? Faz o que quer da pessoa. E é preciso alguém com ainda maior poder para chegar e tomar conta da casa. É isso que acontece. Qual é o pecado imperdoável? O pecado imperdoável é ver o Espírito de Deus a agir, é ver o Espírito Santo. Quando vier, Ele vos batizará com o Espírito Santo. Ele saiu da água e desceu o Espírito sobre ele como pomba. Ele é o meu filho amado em quem me comprazo. Ele é o Filho de Deus. É ver o Espírito de Deus agir. É ver o Espírito Santo agir com poder. E é ver o bem. Ver aquele que é luz e lixamente a agir milagrosamente e de propósito, deliberadamente, por inveja, por não querer perder o seu lugar, porque admitir isso implicaria muitas mudanças. Porque admitir isso implicaria perder muita autoridade, muito poder e um lugar ao sol. É dizer que perante a ação tão poderosa de Deus, do Espírito de Deus, da luz, dizer isso é trevas. Deliberadamente assumir. Isso não é o Espírito Santo. Isso é o diabo. Este é o pecado imperdoável. É ver o Messias chegar, cheio do Espírito, agir e trazer luz, graça, verdade, revelação perfeita do Pai, ver milagres nunca antes vistos, ver a luz e ser cego por ela de tal maneira que em vez de se conseguir ver à volta tudo livre, se fica cego ao ponto de dizer são trevas. Isso é poder do maligno. É uma ação deliberada. Não é uma pessoa que não conhece Deus e diz assim, eu não sei o que é que isso é. Eu não sei se isso será certo ou errado, se isso será luz, será trevas. Não é uma pessoa que não tem conhecimento. São líderes religiosos que têm conhecimento, os milagres acontecem nas suas barbas, as coisas acontecem, eles sabem o que é que está a acontecer e eles têm uma escolha. Ou é Deus a agir, ou não conseguimos lidar com a realidade e inventamos a pior farsa e assumimos a pior realidade. Não é Deus, é o diabo. Esse é o pecado imperdoável. O texto termina com uma sentença. E uma sentença fortíssima. Na verdade, vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens. E toda a sorte de blasfémia com que blasfemarem. Está a dizer o quê? Qualquer pecado é possível de ser perdoado. Qualquer blasfémia, a blasfémia mais grave. Nós podemos lembrar de quê? Da crucificação de Jesus. Então, salva-te a ti mesmo e aos outros. O que é que Jesus respondeu a esse tipo de blasfémia e de acusação? Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Há perdão. Aliás, os dois malfeitores, um à direita e outro à esquerda, no início blasfemavam os dois. Então, salva-te a ti e a nós. Depois há um que se arrepende e teve perdão ou não teve perdão. Hoje estarás comigo no paraíso. A pior blasfémia tem perdão. Salva-te a ti mesmo e a nós. Olha, mas o rei. Colocar-lhe uma coroa de espinhos, bater-lhe na cabeça, tapar os seus olhos e dizer profetiza. Gozar com Jesus tem perdão. Mas aqui o que está a acontecer é muito pior do que isso. É dizer que Jesus é filho do diabo. É resistir ao Espírito que está a agir. O Espírito convence do pecado, da justiça e do juízo. É resistir a esse Espírito que traz arrependimento. É resistir-lhe. E dizer que esse Espírito são trevas e não luz. Que esse Espírito não faz bem e não traz bem, mas traz o mal e um demónio ainda maior associado.
Em vez, é dizer que essa libertação não trouxe libertação nem cura. Trouxe um problema, uma doença e um demónio maior. É dizer que não há salvação nem há libertação. É dizer que há uma condenação ainda maior e que Jesus é agente do diabo. Para quem age assim, para quem deliberadamente por escolha age assim, quem blasfema assim contra o Espírito Santo, não tem hipótese de perdão. Qualquer pecado pode ser perdoado, menos o pecado contra o Espírito Santo. Nós podemos fazer a pergunta, e quero fechar já aqui este ponto. Então, e o pecado imperdoável hoje? Este é o único pecado que nós vemos na Bíblia que é imperdoável. David matou, adulterou, perdoado. Toda a sorte de pecados, perdoados nas Escrituras. Este é o único pecado que é dito que não há perdão, que é blasfemar contra o Espírito Santo. E nós podemos perguntar, então, e hoje? E blasfemar do Espírito Santo hoje é possível? Há discussões teológicas. Há quem diga que aquilo é um aspecto muito concreto, muito preciso no tempo. Está ali Jesus. Está ali a agir Jesus. E aqueles opositores estão a reagir diretamente a Jesus. Nós podemos dizer que não há a mesma realidade hoje. Nós não temos Jesus aqui ao pé de nós e não temos Jesus a curar uma pessoa, a expulsar o demónio de uma pessoa e alguém de nós a dizer diretamente a Jesus. Isso não é o Espírito Santo, isso não é Deus, isso é o diabo. Isso não acontece hoje, nós podemos dizer isso. Noutro sentido, nós não podemos afirmar categoricamente que hoje não há pecado imperdoável. Não podemos dizer isso. Porque pode uma pessoa resistir de tal forma ao Espírito Santo que, apesar de serem contextos completamente diferentes, a pessoa, enquanto resistir dessa forma ao Espírito Santo, ela não terá perdão. Eu sei que as pessoas, ao ouvirem a leitura deste texto e ao ouvirem-me falar, algumas pessoas podem estar a pensar, então e se eu já cometi o pecado imperdoável? E se eu já cometi o pecado imperdoável? Alguém já fez esta pergunta? Não precisa responder. Eu quero assegurar, eu li uma frase muito interessante, eu quero assegurar que quem se preocupa com isso não cometeu esse pecado. A frase é interessante, é, aquele que se preocupa se já cometeu ou não o pecado imperdoável, a sua ansiedade por encontrar perdão é prova de que o Espírito trabalha nela e de que a pessoa quer paz com Deus e quer perdão. Isso é uma preocupação nossa teológica no sentido de tem um texto difícil, tem ali uma sentença grave, nunca obterá perdão, é juízo eterno. E a pessoa, será que eu cometi isso? Não. Se tu tens essa preocupação, não cometeste. Se tu tens essa preocupação, nunca cometeste esse pecado. Se é possível cometer esse pecado, mesmo assim como uma sentença, do princípio ao fim, se tu tens essa preocupação, não o cometeste. E eu quero animar-te esta manhã e dizer-te que há perdão para qualquer pecado que tu tenhas cometido. É mesmo Jesus a dizer. Qualquer blasfémia, qualquer pecado que carregues contigo, para já se és filho de Deus, não devias carregar contigo. Se és filho de Deus, confias em Jesus como Senhor e Salvador, tu não podes viver, não deves viver. Poder podes, mas não deves. É uma carga que tu deves lançar fora, porque Jesus morreu por esses pecados todos. Tu não tens que viver atormentado pelo facto, se calhar eu lá atrás cometi esse pecado. Não! Não! Se tu acreditas em Jesus, tu confias em Jesus como Senhor e Salvador, tu não cometeste nenhum desse pecado, porque cometer esse pecado é de tal forma a agravar a obra do Espírito Santo que ele não vai agir em ti. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo e quem faz morada no crente é o Espírito Santo. Ora, se tu achares que o Espírito Santo é um demónio, se tu achares que o Espírito Santo, quando age, traz mal e não bem, tu serás outro tipo de pessoa que não tem estas preocupações. Então, para aqueles que são filhos de Deus, quero desmistificar completamente. Nós não cometemos esse pecado. E para as outras todas as pessoas que possam estar aqui a pensar, eu não sei se sou filho de Deus ou não. Eu não sei se sou crente ou não. Eu não sei se acredito assim na Bíblia ou não. Falo para todos. Nossas crianças, para todos nós aqui. Se, ao ouvir a palavra, nós somos maleáveis, se nós inclinamos os ouvidos, se nós ouvimos e queremos compreender, se nós ouvimos e queremos escutar, se nós ouvimos e até podemos, concordo ou não concordo, fazemos este exercício
Se nós estamos ali, não, olha, isto não concordo, mas isto eu quero perceber melhor, isto eu ainda não acredito, mas quero mergulhar um bocadinho mais fundo. Isto eu ainda não sei bem, mas eu gostava de saber, para perceber se é mesmo como eu digo, que não concordo, ou se realmente me convencem e eu concordo e eu percebo. Este tipo de raciocínio prova completamente que o Espírito trabalha em ti e que tu não cometeste nenhum desses pecados que não têm qualquer perdão. Espero não ter complicado. Compliquei? Não? Porém, não resistas ao Espírito Santo. Não posso terminar sem ser desta forma. Se o Espírito fala e está a mostrar Cristo, e nas canções, e nas orações, e em tudo o que temos dito aqui, tudo o que a palavra já disse, o Espírito diz, Jesus veio à Terra e Ele é o Filho de Deus. Não resistas ao Espírito, porque muito embora possas não cometer o pecado imperdoável, a verdade é que se tu resistires ao Espírito, nunca vais encontrar perdão. Não deves resistir ao Espírito Santo. Deves deixar-te conduzir pelo Espírito Santo. Vamos avançar. Família de Jesus. Se os religiosos pecam imperdoavelmente por errar na filiação de Jesus, filiação celestial, tu és da família do diabo, não da família de Deus. A verdade é que a família de Jesus erra ao achar que tem uma autoridade que não tem. A família de Jesus acha que tem uma autoridade de vir e dizer a Jesus o que é que ele tem que fazer. A família de Jesus acha que pode chegar e que tem mais razão que Jesus. Estás muito cansado, tens que ir descansar. Olha, assim não pode ser, tu nem comes, vais morrer tu e esses 12. Tu não sabes o que é que estás a fazer. Isso vai acabar mal para o teu lado e para nós e para toda a gente. A família acha que tem uma autoridade e uma sabedoria e uma razoabilidade, uma consciência maior do que a de Jesus. Ora, nós também fazemos isto. Não fiquem todos surpreendidos, porque eu às vezes acho que sei muito melhor para a minha vida o que eu quero do que Jesus. Às vezes acho que eu sei melhor do que Deus. E não sou só eu, vocês também. Vocês acham que sabem melhor para a vossa vida o que é que devem fazer, como devem decidir, como devem agir, do que Deus. Nós fazemos isto. Isto é normal no ser humano. Maria não era uma mulher qualquer e está aqui no meio da conversa. Foi lá também. Acredito que fosse a pessoa mais preocupada. Maria não é uma mulher qualquer, foi a mulher escolhida para ser a mãe de Jesus. Mas caiu nisto. De estar preocupado ao ponto de ir lá chamá-lo. Jesus aqui não responde diretamente, que eles ficaram do lado de fora, mas podia dizer o que disse nas bodas de Caná da Galileia. O que é que eu tenho contigo, mulher? Isto agora é de outra família que estamos a falar. Seres minha mãe é importante, mas isto é muito mais importante. Eu agora não ajo como teu filho. Estou a tratar dos negócios do meu pai. Isso disse ele quando tinha 12 anos. Então a família achava que podia ir prendê-lo. O versículo 21 deixa isso claro, que saíram para o prender. Está fora de si. E Jesus, ao responder aos fariseus, vai dando aos religiosos, aos escribas, vai dando algumas pistas. Vai dando algumas pistas. Fala de uma casa dividida, fala de uma família dividida e mostra uma coisa ainda maior, que é, no tema dos fariseus, e que Marcos coloca aqui família, demónios com os religiosos e família outra vez, o que Jesus está a demonstrar é, vocês vêm para me tirar da casa, para me dar ordem de despejo. Mas aqui quem tem poder, quem é maior do que o valente e que despeja a pessoa, que despeja demónios e que despeja e que limpa casas, sou eu. Aqui quem é a autoridade, quem é o senhorio sou eu. Quem despeja sou eu. A ordem de despejo é minha. Não vai ser ninguém da minha família que vai chegar aqui e vai dizer sai. Porque aqui o Senhor sou eu. Aqui a autoridade sou eu. A autoridade sobre as trevas. E é uma autoridade completamente absoluta sobre a família, que não tinha autoridade para agir como estava a agir. O versículo 31 é interessante porque diz o quê? Depois de todas as respostas de Jesus, que a família não ouviu porque estava fora, chega ao versículo 31 e diz assim, chegaram então os seus irmãos e sua mãe. Estando fora, mandaram-nos chamar. E a multidão estava sentada ao redor dele e disse-lhes, as tua mãe e teus irmãos te procuram lá fora. E aqui o te procuram procuram para te tirar. É a mesma lógica do versículo 21, ou seja, é para prender, é para tomar conta da situação e levá-lo embora. Te procuram, mas para assumir domínio, para assumir controle, para assumir autoridade, para levar embora. Então, chega a família e chama-os, não consegue entrar, e chama através das pessoas, chama Jesus. E Jesus o que vai dizer...
à multidão é: quem é a minha família? Mas Jesus, sem dar resposta lá para fora, o que vai dizer é que vocês não têm autoridade para me tirar aqui de casa. Vocês não têm autoridade para me dar ordem de despejo. E aqui quero fazer uma nota. Porque o texto deixa claro, nós estamos numa igreja protestante, uma igreja evangélica, não há novidade nenhuma. Mas o texto deixa claro que Maria teve outros filhos. Porque o texto diz: quem é a minha mãe e meus irmãos? Voltando atrás. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, estando fora, mandaram-nos chamar. E depois o texto avança. Maria teve outros filhos com José. Há outros textos que até dizem o nome deles. 2 deles escreveram cartas na Bíblia. Judas e Tiago são escritos de irmãos de Jesus. Meios irmãos. José e Maria teve outros filhos. Nós respeitamos absolutamente e imitamos o exemplo de Maria, uma mulher piedosa, com muito poucas nas Escrituras. Com muito poucas nas Escrituras. Única escolhida para a função de dar à luz e de criar Jesus. No entanto, para nós, é inconcebível que a virgindade seja um valor mais elevado do que a pureza sexual no casamento. É inconcebível para nós, protestantes, evangélicos, crentes, que a virgindade, que é um valor que nós defendemos, seja um valor espiritualmente superior à fidelidade conjugal e ao relacionamento sexual no casamento. Uma coisa não é melhor do que a outra. São as duas igualmente respeitar aquilo que Deus criou. Seja uma família que se respeita, o marido e a mulher, seja alguém que, estando sozinho, permanece sozinho. O que é que Hebreus vai dizer? Venerado seja o leito sem mácula. Portanto, venerado seja, digno de honra, de imitação, seja o leito sem mácula, seja o casamento em que há fidelidade. Portanto, para nós, e fecho este parênteses, não há necessidade de Maria continuar virgem para nós admirarmos mais. Nós continuamos a admirá-la e até podemos admirá-la como mãe e como esposa. Um exemplo para qualquer mãe e para qualquer outra esposa. Fechando parênteses, continuamos. É muito interessante como Marcos cruza isto tudo. Marcos mistura isto tudo. Porque se na questão dos religiosos o erro dos fariseus foi atribuir a família errada a Jesus, foi dizer que ele era filho do diabo em vez de filho de Deus, aqui na questão da família de Jesus, da preocupação da família de Jesus, que é legítima, mas na questão da família de Jesus, o grande equívoco é achar que eles eram capazes e tinham uma autoridade que não tinham. Tinham uma autoridade que não tinham, que pensavam melhor do que Jesus. E o verso 33, 34 e 35 não deixa qualquer tipo de dúvidas, porque Jesus responde quando a multidão o chama, dentro de casa. 33. Quem é a minha mãe e meus irmãos? 34. Olhando ao redor para os que estavam sentados junto dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e meus irmãos. Quem é que é a minha mãe e os meus irmãos? Quem é a minha família? Quem é a minha família? Agora, outro tipo de família. Jesus não está com uma mensagem anti-família. Jesus não está a dizer que a família que está lá fora, fisicamente e carnalmente, não é família. Mas Jesus está a falar de uma família maior. Quem é que é a minha família? Quem é que é a minha mãe e meus irmãos? Quem é? Quem é? E olhando ao redor diz: eis aqui. Eis aqui. Estes é que são os meus irmãos, as minhas irmãs e a minha mãe. Qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Jesus não está com uma mensagem anti-família, mas temos que reconhecer que a família da carne, a família física, não prevalece, não se prioriza, não prevalece em relação à família espiritual. E se isto pode parecer um bocadinho chocante, só ficará ofendido quem não tiver a preocupação de ser filho de Deus. Porque quem tiver a preocupação de ser filho de Deus, reconhecerá que, muito embora a família seja muito importante, ao ponto da Bíblia tratar desse assunto categoricamente e abundantemente, a família espiritual, isto é,
o meu relacionamento com o Pai do céu, o meu relacionamento com Jesus, é mais importante. Eu estar aos pés de Jesus, a autoridade, não estamos a falar de cuidado. Jesus foi o melhor filho que existiu, cuidou da mãe. Não estou a falar de cuidado, nem de cuidar das pessoas. Estou a falar aqui no sentido de autoridade. Obviamente que a família espiritual tem uma autoridade, Deus tem uma autoridade diferente das já autoridades que Deus coloca sobre nós. Deus tem muito mais autoridade sobre mim do que o meu pai. E Deus tem uma autoridade maior sobre o Tiago do que eu. Não é, Tiago? Quando eu digo que é para fazer os trabalhos, é para fazer na mesma, porque Deus não te vai dizer para não fazer. Vai dizer para obedeceres ao teu pai. Avançamos. Até porque seremos melhores familiares se formos melhores filhos de Deus. Seremos melhores maridos se formos melhores filhos de Deus. Seremos melhores esposas se formos melhores filhos de Deus. Seremos melhores filhos se formos melhores filhos de Deus. Seremos melhores irmãos se formos melhores filhos de Deus. Porque os nossos relacionamentos resultam de um relacionamento maior. Os religiosos terminam a ouvir que pecaram imperdoavelmente. É interessante. A teoria deles resultou nisto. A família termina do lado de fora. Os 12 são agora mais família que a própria família. Os 12 são agora mais próximos de Jesus e mais família que a própria família. Também é isto que Marcos quer assinalar aqui na sequência do que o Timóteo pregou a semana passada. Os 12 são agora mais próximos do que a própria família. E para nós isto também tem um ensino hoje. Porque nos ensina que ser cristão, ser da família de Jesus, é estar ao redor dele. Eis aqui os meus irmãos, a minha mãe. Ser da família de Jesus é estar perto dele, é estar ao redor de Jesus. Não é nada que tenha a ver com uma questão de sangue. Ser da família é estar perto. Não é questão de ser irmão de sangue ou de ser mãe. Ser da família que interessa, que é a família celestial. Não é uma questão de sangue. Não é uma questão de famílias. É uma questão de fazer a vontade de Deus que está nos céus. É uma questão de estar perto de Jesus. Se o pecado dos religiosos foi atribuir a família errada a Jesus, o equívoco da família carnal de Jesus foi achar que isso lhes dava um direito especial sobre Jesus. E o incrível é que eles temporariamente ficaram afastados da verdadeira família que importa. Mais tarde Tiago e Judas vieram a converter-se. Mas temporariamente ficaram fora da família que verdadeiramente interessa. Hoje, o maior pecado e equívoco será ignorar Jesus. Naquele dia não deu para ignorar Jesus. A multidão era tanta que era impossível ignorar Jesus. Mas hoje, o teu maior equívoco, o teu maior erro, será se ignorar Jesus. Porque Jesus é o Filho de Deus. Tão certo como o Davi é filho de Daniel. Jesus é o Filho de Deus. E ele tem mais força e é mais valente do que qualquer valente que neste momento te possa estar a dominar. Ele é mais forte e tem mais poder do que qualquer coisa que te possa estar a bloquear e que te possa estar a dominar. Ele tem poder para perdoar qualquer pecado. Ele morreu por isso. Ele ressuscitou por isso. E Ele pode fazer de ti sua família. Ele pode fazer de ti sua família. Portanto, hoje, o maior equívoco e o maior erro é ignorar Jesus. Porque não há um valente como Ele, nem além dele. Porque não há perdão além dele. E porque não há nenhuma família que dure para sempre, a não ser a dele. A família Oliveira, um dia, acabou. A família Pires, acabou. Um dia. Carvalho, acabou. Oliveira outra vez, acabou. Matos, acabou. Silva, acabaram todas. As nossas famílias vão acabar, sabiam? Outras já acabaram antes. Esperemos que não acabem rápido. Mas já há uma família sem fim. E somos todos da mesma. Com base num sangue puro e imaculado. Vertido por Jesus. Essa família não acaba. Se é bom ser da família da terra, que é bom. Espero que vocês gostem das vossas famílias. É melhor ainda ser da família de Jesus. Portanto, o maior erro será ignorar
Jesus. Ele mesmo é quem faz a pergunta. Quem é que são os meus irmãos? Quem é que são meus irmãos, minhas irmãs e minha mãe? Por outras palavras, quem é que é a minha família? Jesus pergunta, e essa pergunta ainda hoje é feita aqui esta manhã. Quem é a minha família? Quem é a minha família? É a pergunta que o texto faz hoje aqui também. Faz a todos, até às crianças, até aos pequeninos, ao David e aos seus amiguinhos, aos seus colegas, a todos. Jesus está a perguntar, quem é a minha família? E era bom que todos respondessem, eu sou. Eu sou da tua família. Quem é a minha família? Eu sou. Eu sou da família de Jesus. Lemos com o meu pai o Salmo 22. E em 22, Jesus é profético. Depois em Hebreus vai dizer o quê? Ele não se envergonha de nos chamar irmãos. Eu vou anunciar os louvores aos meus irmãos. Em Hebreus diz, ele não se envergonha de nos chamar irmãos. Ele morreu por nós para fazer de nós seus irmãos. E no texto que descreve o seu sacrifício, ele diz, eu louvar-te-ei no meio da congregação com os meus irmãos. Hebreus diz, ele não tem vergonha de chamar-me a mim, eu que sou um pobre, pecador. E Jesus não tem vergonha de me chamar irmão, de te chamar a ti, irmão. Quem é a minha família? Que todos respondam, eu sou da tua família, Jesus. Que todos respondam, eu sou da tua família, Jesus. E se Jesus vive em ti, que bom, diante de tal autoridade, sobre as trevas, sobre tudo e todos, lembra-te, ele vive em ti, mas não é inquilino, é senhorio. Ele vive em ti, mas é senhorio. Que todos o tenham, que todos respondam, eu sou da tua família, Jesus. Amém.